Rio São Francisco apresenta uma ictiofauna, que é o conjunto de variedades de peixes de 32 famílias, 110 gêneros e 241 espécies. Mas a alta diversidade de peixes não impede as ameaças. Com a implementação do projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, o PISF, algumas espécies devem migrar do ambiente natural para o artificial. Essa mudança implica em uma possível redução da biodiversidade de peixes. Um projeto da Universidade Federal do Vale do São Francisco está sendo desenvolvido para verificar a estrutura e composição das comunidades aquáticas dos reservatórios de Tucutu e Areias, em Pernambuco. O objetivo do estudo é manter a diversidade de peixes nesses locais. Confira agora nessa edição do Ciência no Semiárido. Esse é um projeto que trabalha com diversidade, né? Ele é um estudo da diversidade de peixes em duas subbacias do Rio São Francisco. Essa proposta surgiu depois, né, que a gente começou a ter o enchimento dos reservatórios, de 2 reservatórios do projeto de integração de São Francisco, o reservatório do Tucutu e o reservatório Areias, com as águas do projeto de integração. Então, a gente tinha essa necessidade de entender e compreender como que a dinâmica da comunidade de peixes desses 2 locais estava se estabelecendo e como que ela permanece, né, como é que ela vai se mantendo ao longo do tempo. Então, vindo dessa necessidade, a gente conseguiu construir essa proposta e fazer então a coleta de dados e análise desses dados para entender como funciona essa dinâmica de peixes. O objetivo é comparar a diversidade quando a água chega do Rio São Francisco, né, nesses 2 reservatórios, e comparar essa diversidade ao longo do tempo, se ela muda ou não. E além disso, tem alguns diferenciais entre esses reservatórios. O reservatório do Tucutu, ele recebe água diretamente do leito do Rio São Francisco, né? Então o rio, parte dessa água, ela entra no canal e vai até o reservatório. E o reservatório Areias não recebe água do rio, né, do que seria o Rio São Francisco. Ele recebe água proveniente do Lago de Itaparica. Claro que o lago fica no Rio São Francisco, mas a dinâmica entre rio e lago é diferente. Então, como a água que vai para o reservatório Areias é proveniente do reservatório de Itaparica, a nossa hipótese é de que há diferença na composição da comunidade nesses 2 reservatórios criados posteriormente. Esse é o objetivo, né? Comparar a diversidade ao longo do tempo e entre reservatórios. O monitoramento do Rio São Francisco e dos reservatórios Tucutu e Areias são realizados semestralmente para a coleta de dados. Após esses dados serem coletados no reservatório, eles são transferidos aqui para o laboratório. No laboratório, eles são identificados e é feita a morfometria, que é a pesagem e a medição de cada indivíduo capturado. Após esses processos, eles são armazenados aqui na coleção científica do Museu de Fauna da Caatinga, do Semafauna. Já foram realizadas 7 coletas no reservatório Tucutu, obtendo um total de 22 espécies identificadas. Dentre dessas espécies, a espécie endêmica mais abundante no reservatório é a piranha branca. No reservatório de Areias já foram realizadas 9 coletas, identificado um total de 18 espécies, sendo a espécie mais abundante e endêmica do Rio São Francisco dentro desse reservatório, a Anchoviella bailante. Cabe a gente ressaltar que no reservatório Areias a gente tem registro de espécies exóticas, exemplo da tilápia, né? Essa tilápia, ela chegou até o reservatório proveniente do Lago de Itaparica, que já é conhecida a presença de tilápia lá. E tilápia é uma espécie de interesse comercial, né? Uma espécie que tem boa capacidade de produção. E aí essa presença da tilápia no reservatório Areias é uma das principais características que o difere do reservatório do Tucutu, que lá no Tucutu a gente não tem a presença de tilápia. Então, essa é
essa é uma questão importante, né? Porque quando a gente pensa em espécies de interesse econômico, a gente imediatamente pensa, é muito mais prático a gente pensar em tilápia. Mas há se ressaltar que a tilápia é uma espécie competidora, né? Ela compete com as espécies nativas. Então, em áreas, no estabelecimento de novas áreas e em ocorrendo a presença da tilápia, muito provavelmente as espécies nativas que poderiam estar ocupando aquele ambiente, elas não estão. E essas diferenças entre o reservatório Areias e o reservatório Tucutu é que a gente está identificando, né, na diversidade, está identificando a diferença entre esses dois reservatórios. A importância de compreender isso é que primeiro que a gente está mudando, alterando a paisagem, né, a composição da paisagem local e a dinâmica dos recursos hídricos nessas duas áreas. Em alterando a dinâmica dos recursos hídricos, a gente tem, chegando em locais onde não tinha esse volume de água, nem essa frequência de água, a gente leva então, inevitavelmente, algumas espécies de peixes, né, chegam até esses locais. E isso muda também a relação das populações que vivem nesses locais, porque a gente sabe que reservatórios, pequenos açudes e reservatórios no semiárido são fonte não só de água, mas também fonte de recursos alimentares, né? O peixe, né? Como fruto da pesca. Então, é importante para a gente, enquanto academia e para a sociedade, compreender como que essa estrutura populacional aí, ou estrutura de comunidades nesses dois reservatórios ela está funcionando, e para as comunidades também entenderem essa dinâmica e poderem perceber que algumas espécies de peixes que estão chegando lá são espécies que podem ser úteis, inclusive para a produção. Com os resultados do estudo, vai ser possível identificar os impactos negativos e positivos das obras do PISF. Essa edição do Ciência no Semiárido fica por aqui. Até a próxima!